E para falar deste importante assunto, essa prestação de serviço, para você que é cliente, né, para você que é proprietário ou então empresário da atividade imobiliária, nós estamos recebendo o senhor Jorge Francisco Martins, que é supervisor de imposto de renda da Receita Federal aqui de Goiânia. Senhor Jorge, seja bem-vindo ao TV Imóvel. Olá, Emerson, é um prazer estar com vocês no TV Imóveis. Nós fizemos aqui uma pré-entrevista com o nosso produtor Lucas Falcão, e ele me trouxe aqui uma série de tópicos que esse assunto exige perguntar. E quando a gente fala de imposto de renda, seu Jorge, a sensação que nós temos é que somos bem informados. Mas pela pré-entrevista, nós percebemos que existe uma série de fatores que as pessoas, por falta de esclarecimento, acabam caindo na malha e uma série de problemas. Eu perguntaria ao senhor que principais fatores são estes de dúvidas da sociedade que usa o mercado imobiliário? Olha, principalmente em relação ao imobiliário, nós temos dois assuntos, dois lados interessantes. A questão do aluguel, né? É muito bom salientar que um dos grandes motivos de malha na Receita Federal é a omissão de rendimentos. E dentre esses, a omissão de rendimentos de aluguéis é um dos principais casos de retenção da declaração em malha. O outro aspecto que nós temos que considerar é a declaração do imóvel no imposto de renda. Porque esses imóveis eles têm que ser declarados, tem a forma correta de ser declarados, né? E relativo também à questão do, quando vende esse imóvel, é bom salientar que a pessoa tem que apurar o ganho de capital para verificar se tem imposto a pagar e, em alguns casos, tem até a isenção do imposto de renda relativo ao ganho de capital, depende de alguns casos. Para nós definirmos aqui também o que é o imposto e para que ele realmente existe, qual é a finalidade dele, por favor, nos traga esse conceito de por que existe o imposto de renda e qual é a sua finalidade. O imposto de renda, ele é um dos principais impostos, né, da Receita Federal. O imposto de renda, na verdade, é um imposto, eu diria, o mais justo, porque ele é progressivo e ele pega realmente a renda daquela pessoa, principalmente a renda daquela pessoa que tem uma maior renda. Por exemplo, nós temos várias alíquotas de imposto de renda, no entanto, tem ali uma parcela a deduzir que garante que esses impostos, as alíquotas são lineares e progressivas. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu ganho mais de R$5.000, eu então pago 27,5% do imposto. Na verdade não é isso, porque a alíquota efetiva do imposto de renda ela varia de 0 a 27,5%, mas quem paga 27,5% do imposto é quem ganha R$1 milhão por mês, aí mesmo assim ele ainda não paga 27, ele paga um pouquinho menos de 27,5%. Então é bom salientar que a alíquota efetiva do imposto de renda normalmente é bem abaixo do que a pessoa pensa. Agora, dividindo nesses dois blocos que o senhor citou, o aluguel e também a questão da negociação do imóvel propriamente dito. Na questão do aluguel, é verdade que muita gente cai na malha fina exatamente porque não sabe que tem que fazer uma declaração também dos rendimentos de aluguel? Com certeza. Quando a pessoa faz a declaração de imposto de renda, ele acha que tem que declarar os rendimentos relativos a salários. Na verdade, não é isso. Se a pessoa tem rendimentos de aluguéis, ele deve declarar esses rendimentos. É bom salientar que se o bem é do casal, tanto ele pode fazer, inclusive, esse planejamento tributário, declarar o aluguel no nome da esposa, se ela não tem renda, porque acaba tendo uma tributação menor, mas é obrigatório que seja informado, então, esse aluguel na declaração de imposto de renda. Inclusive, as imobiliárias normalmente repassam essa informação para a Receita através da Admob e com isso a pessoa acaba caindo na malha por omissão de rendimentos quando ele deixa o aluguel de fora. É bom salientar que ele pode deduzir alguns valores do rendimento, como por exemplo, despesas relacionadas à própria imobiliária, despesas de reformas, aquelas reformas bem básicas de pintura, essas coisas que for a cargo dele, alguns tipos de impostos que ele paga, enfim, aquelas despesas relativas ao imóvel alugado podem ser abatidas no rendimento a ser declarado. E em relação à negociação dos imóveis, tem a hora que o cliente tem o produto, tem a hora que ele está adquirindo, que diferenças isso faz quando há uma movimentação financeira numa atividade de compra ou de venda naturalmente, aonde aparece aí o imposto? Quando a pessoa compra um imóvel, ele deve declarar esse imóvel e sempre vai manter esse valor do imóvel, o custo dele, porque ele declara pelo valor de custo. Ele vai declarar e todos os anos ele vai repetir, caso ele tenha comprado à vista, ele vai repetir o valor do imóvel na declaração, porque ele só pode acrescentar se houver alguma benfeitoria útil e necessária nesse imóvel, ele pode acrescer esse valor. Porque, na verdade, ele tem que manter esse valor histórico, porque quando ele vender esse imóvel, ele vai ter que apurar o ganho de capital, e essa apuração é com base nesse custo declarado na declaração.
Agora é bom salientar que se ele compra um imóvel e esse imóvel é adquirido em prestações e o imóvel é a garantia do financiamento, a forma de declarar é diferente de quando o bem não é garantia, porque ele vai declarar apenas aquilo que ele vai pagando e vai incorporando o valor pago ao imóvel, né? E vai declarar, e não declara dívidas de R$11. Então vai aumentando o valor das prestações que ele paga ano a ano naquele valor, de tal forma que quando ele termina de pagar o imóvel, ele tem um valor do custo, inclusive os juros que ele pagou. Quer dizer, é uma forma dele garantir aí que o custo dele seja totalmente transferido para aquele imóvel. Porque se ele fizer diferente, ele vai pegar o valor histórico e não vai poder atualizar. Por isso que a vantagem dele, nesse caso do imóvel adquirido da prestação, que ele vá acrescentando todos os anos o valor das prestações pagas. E quais são as consequências para quem não segue essas regras que o senhor passou? Bom, primeiro que se ele não fizer dessa forma, se ele declarar o valor do bem pelo valor que ele adquiriu desde o início, por exemplo, comprou financiado no sistema financeiro de habitação, ele pagou o valor do imóvel, só que ele vai manter aquele valor histórico e ele não vai ter condição de acrescentar a esse valor os juros embutidos naquele valor. Ou seja, ele vai ter um custo menor declarado. Tendo um custo menor, provavelmente, consequentemente, ele vai ter um lucro a ser tributado maior no caso da venda. E esse lucro é tributado na forma do ganho de capital. Muito bem. Nós temos o caso aqui da senhora Maria Lúcia Bezerra da Silva. Ela cita que tem um apartamento, comprou esse apartamento e imediatamente alugou. Ela diz que declarou já impostos em relação a essa negociação dessa compra que ela fez. Mas por ter alugado, ela acha que está pagando um imposto acumulativo. Isso procede ou não? Não procede, porque ela pagou uma coisa, é a operação de compra e venda, né, que gera impostos, e normalmente esses tributos relativa à compra e venda, eles não são da esfera federal. Não, então, e quando ela aluga o imóvel, aí o rendimento, o fruto daquele imóvel, que vai estar sujeito. Porque, na verdade, a tributação do imposto de renda, ele é em cima do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, principalmente essa parte aí. Então é bom lembrar que o produto do capital, no caso aí, o aluguel, ele é tributado no imposto de renda. E como identificar o que é e o que não é ganho de capital? O ganho de capital, que seria o lucro imobiliário, vamos dizer assim, então a pessoa vai ter que usar o programa, porque tem um programa que apura o ganho de capital, porque nós temos várias situações. Se o imóvel é adquirido há muitos anos, ele tem uma redução desse lucro a ser tributado, podendo chegar até a zero o lucro a ser tributado, se esse imóvel foi adquirido antes de 69. Se ele foi adquirido posteriormente, o programa calcula, porque de 89 até 69 retroativamente, tem uma redução de 5% no ganho de capital, e mesmo que seja posterior a isso, quando ele vai apurar o ganho de capital, como o custo não foi atualizado mais desde 95, a Receita Federal, então, a lei prevê, então, a situação de ter um fator de redução do lucro a ser tributado. Então, se a pessoa comprou um imóvel, mesmo que seja aí há poucos anos, ele vai ter um fator de redução do lucro a ser tributado, de tal forma que sempre vai haver uma redução no lucro, que seria uma forma de embutir, no caso aí, a correção monetária do custo do imóvel, para ele não ter prejuízo por falta da correção desse custo. Muito bem. Eu ainda deixo aqui a pergunta do senhor Vivaldo Pereira Silva, ele aqui do setor central aqui de Goiânia, e ele diz que tem muita dificuldade em fazer as declarações, porque algumas formas, como da tecnologia, ele ainda não tem facilidade de uso. Existe alguma outra maneira de declarar sem fazer uso da tecnologia, como por exemplo a internet? Não, infelizmente hoje, como hoje está tudo avançado, né, e a internet hoje domina o mercado, a Receita Federal hoje exige então que a declaração seja no fim do comprador, mas o programa ele é de fácil entendimento. A pessoa que conhece um pouquinho só de imposto de renda e um pouquinho dessa parte de informática, ele consegue fazer a declaração. Agora é bom salientar que se ele tiver dúvidas sobre essa possibilidade, se houver possibilidade de ele errar, ou se ele tiver receio de erro na declaração, sim. Tem algum acompanhamento? É importante que nesse caso ele procure um profissional habilitado, né, para fazer essa declaração, porque muitas vezes ele tenta fazer sozinho e acaba se complicando e muitas vezes o barato sai caro, né? E quais são as responsabilidades do proprietário de empresas imobiliárias? O que é que ele deve fazer
para que ele possa não omitir dados dos seus clientes e assim gerar um processo de malha fina? Olha, é fundamental que principalmente as empresas relacionadas aos imóveis entreguem anualmente as informações relativas à DIMOB, que é a Declaração de Operações Imobiliárias para a Receita Federal, porque são essas informações que alimentam o sistema da Receita e impede, inclusive, que os contribuintes, né, proprietários de imóveis, caiam na malha fina por falta de informação fornecida pelas imobiliárias. Como é que o senhor orienta para as pessoas que estão assistindo agora o TV Imóvel, qual o procedimento, um passo a passo básico, para que ela possa ter este cuidado e também como ela deve proceder nas suas ações de declaração de imposto de renda? Bom, é importante que a pessoa, antes de fazer a declaração de imposto de renda, ele pode acessar ali no portal da Receita, que é receita.fazenda.gov.br. Ali ele tem várias informações relativas ao imposto de renda. Ele leia o manual de instruções, tem um manual de perguntas e respostas que orienta bem essa questão. E é bom se orientar que o contribuinte, ao fazer a declaração, ele faça dentro da realidade dos fatos, declarando todos os rendimentos tributáveis que ele oferiu durante o ano anterior e declare somente aquelas despesas dedutíveis que ele puder comprovar junto à Receita Federal para não ter problemas com a Receita. Muito bem. Seu Jorge, e a declaração de imposto da venda de um imóvel residencial? Qual deve ser o procedimento? Bom, o contribuinte, quando ele vende um imóvel residencial e adquire outros imóveis residenciais em até 180 dias, ele pode, então, optar pela isenção sobre o ganho de capital na venda desse. Eu digo optar porque ele pode fazer isso apenas uma vez a cada 5 anos. Se ele vende um imóvel hoje e tem um lucro relativamente baixo e pretende vender outro daqui a alguns anos e com um lucro maior, então é melhor ele optar pelo próximo, que ele vai ter uma redução melhor, quer dizer, a isenção vai ser mais benéfica para ele. Então é bom se orientar que se ele vender um imóvel residencial e adquirir outro imóvel residencial em até 180 dias, então ele pode optar pela isenção sobre o ganho de capital na venda desse imóvel. Quais são as datas de declaração e limites deste ano, 2014? Bom, o contribuinte tem do dia 6 de março, né, até dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos para fazer a declaração. Lembrando que se ele não fizer a declaração dentro do prazo, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculada sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. Quem está isento? Bom, na verdade, é melhor a gente dizer o seguinte: está obrigado a declarar imposto de renda aquela pessoa física residente no Brasil que no ano passado ele se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações: recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70, recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, se ele apurou o ganho de capital sujeito a pagamento de imposto, obrigatoriamente ele tem que declarar imposto de renda. Se ele aplicou no mercado de renda variável, no mercado de ações, mesmo que não oferiu lucro, ele está obrigado a declarar imposto de renda. Muito bem, estamos muito agradecidos ao seu Jorge Francisco Martins, supervisor de Imposto de Renda da Receita Federal de Goiânia, e deixe o canal de comunicação, que é a internet, me parece, já está claro, desses contribuintes com a Receita. Muito obrigado. Nós agradecemos. Muito bem. O Sala de Visitas trouxe a você tudo sobre a atividade do imposto de renda dentro do mercado imobiliário. E deixa com você sempre uma lição a ser tirada. Quando você cumpre o seu dever de contribuir, você está investindo exatamente na melhoria da sua própria atividade. Você e sua empresa também podem ganhar a visibilidade com a diversidade de audiência do TV Imóvel. TV por assinatura, internet em tempo real, canal direto no YouTube, site do MixBR e coberturas presenciais. Veja quem já passou na vitrine do TV Imóvel. Above the water, my feet can't touch the ground, it feels like I can see sand on the horizon every time you are not around, so we drifting wave after wave, so we drifting wave after wave, so we drifting way back the way, slowly drifting. Way back the way, way back the
marca e seu produto podem ser a próxima atração do TV Imóvel.